Oi! Seja bem-vindo ao Pode Gostar, um podcast sobre literatura nacional. O meu nome é Jardel Guimarães, eu sou bacharel em Psicologia e estudante de Letras Português. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast e hoje vamos falar sobre literatura brasileira clássica, romantismo, colonização, José de Alencar e sua obra Iracema e também da obra Nada Digo de Ti, que em Ti Não Veja, da autora Eliane Alves Cruz. Que interessante, né? Então pega um café ou um chá, ou o que você preferir, e vem gostar de literatura brasileira. E eu já quero começar com uma pergunta. Você gosta de ler literatura brasileira clássica? Literatura brasileira clássica. Literatura brasileira clássica. Clássica. Pera. Não vá embora. Eu sei que literatura clássica pode te trazer um gosto ruim na boca com toda essa linguagem difícil e histórias que fomos quase forçados a ler na escola. Mas eu quero te apresentar um novo modo de enxergar a literatura brasileira clássica. Dessa forma, você pode entender a importância que os clássicos têm na nossa história e na nossa cultura. Além disso, os clássicos também podem ser ótimas ferramentas para entender a nossa literatura atual e também para ler o mundo com outro olhar. Tá, mas então, por que ler os clássicos? Não sei. A resposta mais importante, na minha opinião, é conhecer a nossa cultura. Quando falamos de clássicos brasileiros, podemos citar inúmeras obras. Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, O Cortiço, de Aloysio Azevedo, Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, e por aí vai. São muitas obras que podemos ler com um objetivo: conhecer a nossa cultura e a nossa história. Mas atenção, tá? A gente não deve ler a literatura como uma verdade universal. Afinal de contas, a maior parte da literatura é ficção, né? Então é sempre bom que a gente leia com um olhar mais crítico, buscando entender qual a visão que aquela obra nos traz. Bom, vamos pegar como exemplo, então, o romance Iracema, do José de Alencar. O José de Alencar foi um grande autor da primeira fase do romantismo no Brasil, que tinha o romantismo, né, no seu primeiro momento, tinha como uma de suas principais características a busca da identidade nacional. E José de Alencar, assim como outros escritores brasileiros, contribuiu através da literatura. Seus romances indianistas propunham uma visão heróica dos índios com alto teor nacionalista. Ele usava várias palavras que nos remetiam ao regionalismo, várias metáforas das matas, falando sobre rios, as árvores e etc. Tá, mas e a Iracema? Essa obra, originalmente publicada em 1865, conta a história de uma índia, a Iracema, que quando vê um homem branco na mata, atira uma flecha que o acerta no ombro. Contudo, logo no momento seguinte, ela fica com dó do rapaz e o leva para a aldeia. Chegando lá, o cacique, que também era o pai da Iracema, ele dispõe de toda a benevolência com o rapaz. Ué, mas tem alguma coisa errada aí, não tem não? Vamos analisar. Os problemas começam desde o título, né? Apesar de ser o nome de uma índia, percebe-se ao longo da obra que o heroísmo fica mesmo com o protagonista, homem, branco e europeu. A premissa da colonização sempre foi subjugar os colonizados, né? E esse romance da Iracema, ele se passa nos primeiros momentos da colonização.
Então, partindo dessa premissa, né, de que a colonização sempre foi de subjugar os colonizados, ensinando eles, entre aspas, a cultura correta, a língua correta, a religião correta e assim por diante, né? E o correto aqui no caso é que os colonizadores acham que é o correto, né? Então eles chegam, destroem toda a cultura de um lugar, né, para instaurar a sua própria cultura. E quem não concordasse encontraria o seu destino na morte, né, gente? Isso são dados históricos, não tem como a gente negar. Contudo, em Iracema, ao invés do índio, né, ou da Índia no caso, é o colonizador que é o herói, do começo ao fim, né? É estranho que ao longo de toda a narrativa, o branco colonizador é recebido de braços abertos pelos índios. O cacique, volto a falar que é o pai da Iracema, ele coloca à disposição todas as mulheres, guerreiros, comida e etc. Tá, é impossível, então, ler o começo dessa história e pensar que, em terras no início do processo colonizador, os colonizados receberiam tão bem aqueles que os mataram e destruíram sua cultura e terras. Além disso, a figura feminina depositada na personagem Iracema é de submissão e paixão pelo colonizador. Né, eles concebem um filho, a Iracema com o Martim, que é o colonizador. Eles concebem um filho numa cena cheia de metáforas e figuras de linguagem que sempre deixam o homem no patamar superior. Quando eles fogem, né, ela tá grávida, e aí eles fogem da aldeia porque ela não poderia ter esse filho, mas ela está apaixonada por ele. Então ela foge com o Martim. E aí, em diversos momentos, o colonizador deixa ela sozinha, né? Até que o bebê nasça, até o momento em que o bebê nasce. E aí, logo depois, ela morre, né? E aí, eu fico, assim, perplexo, porque essa era a ideia da colonização, né? Os colonizados serviram apenas para criar a nova civilização. Dessa forma, a cultura original vai se dissolvendo ao longo da história. Temos aqui, então, essa questão. O colonizador, ele destrói tudo para instaurar a nova civilização. Tanto é que, quando o Martim pega o filho, ele volta para Portugal. E aí, depois que ele vai para Portugal, ele volta de novo para o Brasil, né, trazendo o primeiro filho da nova civilização. Eita! Viu como os clássicos podem nos mostrar muita coisa sobre a visão de mundo daquela época? Se a gente fosse atualizar mais, podemos perceber que esse tipo de pensamento, né, do colonizador como herói, ainda está cristalizado na sociedade. Um exemplo super recente foi a notícia do incêndio da estátua do Borba Gato, em São Paulo, no dia 24 de julho de 2021. Essa figura histórica, né, o Borba Gato, ele fez parte dos Bandeirantes, um movimento que promovia genocídio e escravatura de índios em nome da expansão da colônia. Né? Um rápido giro nas redes sociais e a gente pode ver o quanto esse mito dos colonizadores heróis ainda está presente e o quanto eles são ovacionados. Além disso, muitos grupos indígenas se encontram ameaçados e são vistos com ódio pelo brasileiro. E o que eu quero dizer com isso tudo? Eu quero dizer, gente, é que a literatura tem poder. E que você deve ler literatura brasileira clássica não para ampliar o seu vocabulário, como vários sites por aí dizem, mas para ampliar a sua visão sobre o país em que a gente vive. Ler as obras, pesquisar sobre elas, sobre os autores, ler artigos críticos, estudos literários, é um ótimo exercício de cidadania. O problema que a gente tem com a literatura clássica brasileira é que a gente lê o livro e acaba ali.
Mas a obra, ela não acaba depois que termina. Entendeu? E aí, ficou interessado sobre literatura e colonização? Legal! Bem louco! Então eu vou te indicar um romance bem legal e bem atual, que é o romance Nada Digo de Ti, que em Ti Não Veja, da autora negra Eliane Alves Cruz. E por que eu ressaltei aqui que ela é uma autora negra? Porque ela traz uma visão totalmente própria para a obra. Né? Diferentemente do romance indianista, entre aspas, do José de Alencar, a obra da Eliane Alves Cruz faz a gente mergulhar numa esfera sufocante da vida de colonizados e escravizados. Né? A vida deles a todo momento se mostra descartável, eles são produtos, não importa se o filho será separado da mãe ou o marido da mulher. O sofrimento negro é pungente na obra, sempre retratado com a violência que realmente acontecia. E aí, essa obra se passa no cotidiano colonial do Rio de Janeiro de 1732 e tem uma narrativa que te prende do começo ao fim. Eu tenho certeza que você vai gostar. Bem, é isso. Estamos chegando ao final. Espero que você tenha gostado de ouvir, continue acompanhando e não se esqueça de compartilhar esse episódio com quem você acha que vai se interessar. Até a próxima. Tchau!